E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como entrar em uma playlist do Spotify. Pra quem é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Raíza, eu sou formada em Relações Públicas e eu criei o Músico Social Media para ser um canal que ajuda bandas a divulgarem as suas músicas usando as redes sociais e assim conquistarem mais ouvintes nas suas próprias músicas. Bom, então como eu havia dizendo, esse é um vídeo que eu vou falar sobre como entrar numa playlist dentro do Spotify. E para começar toda essa conversa, eu queria introduzir o que é uma playlist, né? Basicamente, é uma lista com áudios ou vídeos. No caso do Spotify, as playlists, elas são listas com áudios dentro dela. Bom, e existem 3 tipos de playlists dentro do Spotify. A primeira delas são as playlists editoriais, a segunda são as playlists de algoritmo e a terceira são as playlists dos ouvintes. Bom, a primeira, a editorial, ela é uma playlist que é do próprio Spotify. É uma playlist que é criada pela equipe que tá lá dentro. É uma playlist que é criada pela própria plataforma, em que uma equipe faz a curadoria dessa playlist, né? Então, além deles criarem, eles também administram. Então, decidem o que entra e sai, o que vai, quais músicas vão para cada playlist. Então, são as mais importantes, são as maiores do Spotify, que são cuidadas por eles. Algumas playlists que são editoriais por exemplo, a Top Brasil, que é uma das maiores. Tem a Rock Leve, tem a Geração Sertanejo, Sertanejo no Trabalho. Todas essas playlists são do próprio Spotify e são administradas por elas. E que são as maiores, né? Como eu já disse, são as playlists que mais concentram usuários e mais seguidores que ouvem as músicas que estão lá dentro dessas playlists. Cada gênero tem a sua própria playlist e existem umas que são maiores que as outras. Isso é até uma explicação que o próprio Spotify dá, que é como se fosse uma pirâmide, né? Então, tem as playlists principais, que são as que contêm as músicas mais famosas e mais conhecidas, e com mais ouvintes, e tem as menores, que tem menos seguidores e que tem músicas que ainda não estão tão estouradas, que não estão sendo tão ouvidas quanto outras. Então, existe essa pirâmide, né, de playlists mais importantes, outras com menos seguidores, e todos os gêneros possuem alguma playlist específica editorial do Spotify. Além disso, o Spotify ele criou uma tendência no mercado que foram as playlists de mood, que é basicamente uma playlist que é criada com um conceito que tem a ver com algum estado de espírito. Então, por exemplo, existe uma playlist que se chama Karaokê dentro do carro. Quem nunca entrou lá dentro do carro com os amigos, aí colocou aquela música que vocês ficaram cantando todo mundo junto? Aquele literalmente karaokê dentro do carro. Então, pensando nisso, o Spotify criou listas de áudios com diversas músicas que têm a ver com esse mood do dia, que é você ouvir uma música com seus amigos dentro do carro e vocês cantarem todas essas músicas num dia ensolarado, num dia bonito. E seguindo essa mesma linha, existem outras diversas playlists, como Festa na Piscina, Cantando no Chuveiro, Dia Triste. Existem todo tipo de playlist de mood que vai te acompanhar no estado de espírito que você estiver no dia. E o que são as playlists de algoritmo? Como já diz o nome, essas playlists elas são criadas automaticamente pelo algoritmo do Spotify e ele se baseia no que o ouvinte está ouvindo. Então, a playlist que ele cria de algoritmo para mim é diferente das playlists que ele cria para você ou para qualquer outra pessoa, porque ele vai se basear no que eu tô ouvindo, nos artistas que eu sigo, nas músicas que eu tô curtindo, para então ele conseguir me indicar, me sugerir outros artistas e outras músicas. Então, ele depende 100% do algoritmo. Não existe uma pessoa administrando isso, é o próprio robô da plataforma. O Spotify, ele faz isso exatamente para aumentar a chance de rolar um match entre você e um artista novo, e aí você cada vez mais conhecer artistas novos e ele dar chances para muitas músicas que estão performando bem dentro da plataforma e para criar esse vínculo das músicas novas de artistas que você não conhece com o que você quer ouvir e que tem a ver com o que você gosta de curtir dentro do Spotify. Então, qual que é a diferença da playlist editorial de algoritmo? A editorial, como eu disse, ela tem uma equipe de curador que administra essas playlists, que determina o que entra e o que sai semanalmente. E as de algoritmo não existe uma pessoa que fica lá determinando o que você vai ouvir e o que você não vai receber.
É o próprio robô que estuda o seu consumo de música dentro da plataforma e determina o que vai ser sugerido para você baseado no que você gosta. Essa é a principal diferença. 2 exemplos de playlists que são de algoritmo é o Release Radar e também Suas Descobertas da Semana. O interessante dessa playlist dos Suas Descobertas da Semana é que toda semana ele vai ser atualizado com músicas que foram lançadas recentemente. Então, é uma playlist que só vão ter novidades e artistas que acabaram de lançar algum trabalho. Vale lembrar também que algumas playlists de algoritmo, elas atualizam diariamente. Então, pode ser que você entre num dia e tenham músicas totalmente diferentes. E outras são atualizadas semanalmente, então isso vai depender muito do conceito da playlist. Bom, e o que são essas playlists dos ouvintes, né, que é a terceira categoria de playlist? O nome também já diz, né, então toda playlist de ouvinte são playlists que foram criadas por usuários, então pessoas como nós, meros mortais, que não são artistas ou que estão lá só para realmente consumir música, estão lá dentro e criam uma música para um churrasco, músicas para ouvir com o mozão, para você curtir com seus amigos. Então é quando você literalmente cria uma playlist ali para você ouvir como uma coisa normal, uma coisa pessoal. Por exemplo, tem algumas playlists que eu criei, que algumas até tem a ver um pouco com a minha caminhada na música, que eu queria compartilhar com vocês, que pode até servir como uma ideia para vocês criarem playlists das músicas de vocês. A primeira é a Melhor Vibe, que foi uma playlist que eu fiz agora na quarentena. Acho que eu fiz em abril ela. E eu fiz quando eu tava num momento meio bad, assim. Quem não se sentiu bad, né? Nesse momento de quarentena. Eu pensei assim, eu vou fazer uma playlist com todas as músicas vibes, com todos os artistas que eu gosto, que tem um estilo mais de boa, assim. Eu não sei explicar, mas uma coisa mais um reggae, um melim. Esses artistas que você ouve a música e você fica tranquilo na hora. E aí eu criei essa playlist da Melhor Vibe, que tem vários artistas nessa mesma pegada de reggae, de um pop leve. Outra playlist também, que foi uma playlist que eu criei quando eu iniciei no mundo da música, que se chama Fui Pega pelo Santo Sertanejo, que foi uma playlist que eu criei bem quando eu entrei na FS. Porque quando eu entrei lá, eu caí super de paraquedas, acho que eu já falei isso em vários vídeos. Não foi uma coisa que aconteceu. E eu não era muito fã de sertanejo, eu gostava de outro tipo de gêneros de música. E quando eu entrei lá, eu acho que era uma coisa também de mim. Eu sempre gostei das músicas dos artistas que eu trabalhei, de todos. E aí eu comecei a ouvir sertanejo, aí eu, meu Deus do céu, vou ter que fazer uma playlist. Aí eu fiz essa playlist que se chama Fui Pega pelo Santo Sertanejo. Ele me pegou, fiz essa playlist e existe até hoje. De vez em quando eu ouço, eu lembro daquela época que eu trabalhava lá na FS, que eu aprendi várias coisas legais, que eu conheci muita gente, então até ficou como uma coisa, como uma lembrança, como um álbum de músicas que me fazem lembrar de momentos bons que eu vivi lá. Outra playlist é os meus indies e rocks. Não sei se eu já falei isso, mas eu sou muito, muito eclética. Eu gosto de tudo. Ainda mais depois que eu comecei a trabalhar com música, eu aprendi que não existe gênero ruim. Existem músicas boas e músicas ruins, independente do gênero. Então eu criei essa música com todos os indies e rocks que eu gosto, pra ouvir num mood que eu tiver a fim de curtir músicas antigas e que eu ouvia muito na minha adolescência. E por último, é uma playlist que foi criada pelo meu namorado Arthur, que se chama Violão e os Raps. E a gente ouvia muito aquelas músicas no início do namoro, então me traz muitas lembranças boas também dessa época. Então é uma playlist mood que eu gosto de ouvir pra lembrar daqueles momentos bons que a gente viveu no início do namoro. Então vai aí como uma sugestão de como fazer uma playlist que tenha uma história, que tenha um conceito em cima dela, e não só fazer uma playlist ali, jogar músicas e achar que as pessoas vão aceitar isso, vão aderir a essa playlist. Então, entrando em outro assunto, mas é isso. Criem um conceito para essas playlists quando vocês forem criar playlists dentro do Spotify. Mas voltando ao assunto, a playlist de ouvinte, então, recapitulando, é qualquer playlist que um usuário faz dentro do Spotify. Além dessas 3 categorias de playlist, existem as playlists que as gravadoras e as distribuidoras criam. Normalmente elas adotam um outro nome. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, Universal, One RPM, elas não usam o nome delas de verdade, ali, de gravadora e distribuidora, dentro
dentro do Spotify. Elas adotam como nome fantasia, mas são playlists que não são tão grandes quanto as editoriais do Spotify, né? Que são as maiores, as rainhas da plataforma, mas são sim plataformas com bastante seguidor e que pode ajudar muito na divulgação de um artista. Então, vai como uma dica, né? Se você tá dentro de uma distribuidora, por exemplo, se ela tem essas playlists, que eu tenho certeza que tem, tenta conversar com a equipe, ver se a sua música combina com alguma playlist que eles têm, se combina com algum conceito ali de playlist da distribuidora, e aí enche o saco pra eles colocarem sua música lá, porque no início é difícil entrar numa playlist boa, mas quando você entra, a chance de você continuar entrando em outras é muito grande. E aí existem também outras playlists, como aquelas playlists de influenciador, como o Google Gloss. Algumas rádios também fazem, algumas festas criam playlists com as músicas que tocam no evento. Então, existem muitos tipos de playlists. Bom, e por que é tão importante você entrar em uma playlist do Spotify? Sendo ela editorial, de algoritmo ou dos próprios ouvintes da plataforma. O primeiro ponto é porque quando você entra dentro de uma playlist do Spotify, você pode ganhar visibilidade, principalmente quando você entra numa playlist grande. Por mais que você tenha entrado primeiro numa pequena, depois de um mês e meio você entrou em outra, o importante é a visibilidade. Músicas que entram, por exemplo, no top 20, no top Brasil, de artistas que não são conhecidos, normalmente eles ganham muita visibilidade, tanto para o Spotify quanto para gravadoras, investidores, pessoas que estão ali no mundo da música e que têm algum interesse. Então, quando a gente tá olhando pelo ponto do Spotify, o Spotify ele tá sempre muito ligado no que as pessoas estão ouvindo. Então, se tem um artista, por exemplo, que ele foi lá e entrou um sertanejo. Ele entrou lá no Geração Sertaneja, que tem mais ou menos 320 mil seguidores. Tá, é uma playlist grande, não é qualquer um que entra lá. Aí ele passou algumas semanas, foi passando, as pessoas começaram a ouvir essa música, começaram a dar muito play, começaram a favoritar, salvar a música, compartilhar no Stories. Todas essas métricas ajudam para que a música cresça dentro da playlist e aí, posteriormente, ela possa entrar em uma playlist maior. Então, vamos dizer que essa música que estava nessa playlist de 320 mil seguidores, ela vai para Esquenta o Sertanejo, que é a maior playlist de sertanejo do Spotify, que tem mais de 5 milhões de pessoas. Pensem, 5 milhões de pessoas. Então, o que acontece com a visibilidade de uma música que sai de uma playlist de 320 mil de ouvintes para uma playlist que tem mais de 5 milhões de pessoas? Obviamente, tem um grande impacto na performance da música, mas o que eu quero dizer aqui é na visibilidade perante ao Spotify. O Spotify tá de olho nesse artista, então provavelmente ele vai querer fazer algumas ações com esse artista, provavelmente vai convidar o artista para ir no Spotify. Então, coisas começam a acontecer quando você vai para uma playlist grande. E essa visibilidade, ela também é enxergada pelo próprio ouvinte, né? Então, se o ouvinte, por exemplo, gostou muito da sua música em que ele ouviu dentro de uma playlist gigantesca, pode ser que ele te siga, que ele ouça outras músicas suas, então músicas que você já lançou há muito tempo, que são antigas. Ele pode procurar nas redes sociais, então o nível de interesse desse ouvinte ele vai aumentando. O segundo ponto do porquê que é tão importante você entrar numa playlist do Spotify é porque você atrai ouvintes. Como eu disse, as playlists editoriais, elas são as maiores playlists do Spotify. Então vamos falar, por exemplo, da Top Brasil. A Top Brasil, ela é uma playlist muito grande e que ela abrange muitos gêneros juntos. Então ela impacta muitas pessoas. Ela impacta pessoas que gostam de funk, que gostam de sertanejo, que gostam de pagode. Então, é um público bem amplo. É um público muito grande, com diversas faixas etárias, de diversos lugares. Então, talvez a gente possa falar que é um público de massa, porque tem diversas pessoas que gostam de diversos gêneros ali dentro. Então, vamos pensar que essa playlist, ela tem hoje mais ou menos 5 milhões de ouvintes. Então, imagina a sua música entrar dentro dessa playlist. Qual que seria o impacto?
Se 10% dessa playlist ouve a sua música, isso quer dizer que a sua música vai ser ouvida por 500 mil pessoas. Isso quer dizer também que se você estivesse fazendo um show dentro de um estádio que cabe de 40 a 50 mil pessoas, quer dizer que 10 estádios estariam ouvindo a sua música ao mesmo tempo. Entendeu o quanto isso é grande? 5 milhões de pessoas é muita gente. E que quando a gente olha ali o númerozinho dentro da plataforma, parece que é desse tamanhozinho. Mas não é, gente. O impacto é muito grande. Na de algoritmo, se você consegue entrar num looping ali em que o Spotify sugere a sua música pra alguém, e aí ele vai sugerindo para outras pessoas, também vai ter um impacto muito grande. Porque diariamente pessoas, milhões de pessoas que estão dentro do Spotify recebem essas músicas nas playlists de algoritmo. E como que o Spotify entende que a sua música ela é relevante bastante para poder sugerir para um usuário? Quando muitas pessoas ouvem a sua música sem pular, ou quando muitas pessoas salvam a sua música na biblioteca delas, e ele entende que existem métricas que estão mostrando que as pessoas estão interagindo com a sua música, ela tá tendo engajamento, tá performando bem dentro da plataforma, ela vai sugerir para outras pessoas. Assim como as redes sociais entendem que existem conteúdos que são mais engajados e que são mais relevantes, o Spotify funciona da mesma forma. Então ele não vai sugerir uma música que ele entende que não tá tendo engajamento e que não é relevante para ele. Então a única forma que a gente tem de garantir que a sua música entre numa playlist de algoritmo é divulgando ela, fazendo com que ela tenha uma performance boa. E o impacto de você estar dentro de uma playlist de algoritmo pode ser muito grande, até para te ajudar a entrar numa playlist editorial. Então pensa que o Spotify foi lá e sugeriu uma música que você acabou de lançar, e aí essa pessoa gostou, salvou sua música, continuou ouvindo várias vezes, e aí a sua música foi performando bem, a sua música foi se espalhando, outras pessoas começaram a curtir, começaram a ouvir, sua música foi performando bem, foi, e aí o Spotify enxergou essa música, e aí ela decide colocar lá na playlist editorial, e aí você tá feito, porque eu até brinco que entrar na playlist do Spotify é igual conseguir o primeiro estágio. É super difícil. Mas quando você consegue, ninguém mais tira. Você só vai passando. Você vai fazendo contato, vai indo pra outra empresa. E aí, por aí vai. Então, a primeira vez é super difícil. Mas quando você consegue entrar, fica super de boa. E aí é só você realmente ficar divulgando a sua música, pra sua música não ir caindo ali do ranking e acabar saindo da playlist. E o terceiro ponto do porquê é tão importante entrar numa playlist do Spotify é a credibilidade. Você entrar numa playlist do Spotify que é muito grande pode ser uma boa brecha para você divulgar o seu nome. As pessoas, elas naturalmente gostam de coisas que as outras pessoas também gostam. Então, quando você, por exemplo, entra numa playlist do Geração Sertaneja ou do Esquenta Sertanejo, que é a maior playlist sertanejo, você deve divulgar que você está nessa playlist, porque isso chama atenção e isso te dá credibilidade, porque como eu disse, não é qualquer artista que entra lá. Se vocês abrirem mesmo agora o Spotify, a maioria vão ser os artistas que a gente já sabe, os que já são famosos, porque lá só tem hit, lá só tem as músicas que a galera vai colocar pra ouvir na sexta-feira, que vai colocar pra ouvir quando estiver fazendo uma festinha com os amigos. São nesses momentos, então o Spotify, a curadoria nunca vai colocar uma música que não tá performando bem, ou que as pessoas não conhecem, ou que não seja hit. Então, isso te traz muita credibilidade e até pode trazer, chamar a atenção de contratantes ou de empresas que estejam querendo fechar alguma coisa com você. Bom, então um case de sucesso, né, que foi algo muito legal que aconteceu comigo relacionado ao Spotify foi quando o Atitude, quando eles lançaram o primeiro álbum deles, né, que tinha o Cerveja de Garrafa, que estourou, e também a Saideira, eles entraram no Top Brasil e eles ficaram lá, assim, eu não consigo identificar exatamente quanto tempo eles ficaram, mas foi mais de um ano. Eles ficaram mais de um ano dentro do Top Brasil, que é uma das maiores playlists e mais importantes do Spotify. E isso com certeza trouxe muita visibilidade e fez com que, depois de pouco tempo de lançamento, o álbum do Atitude 67 fosse o terceiro álbum mais ouvido do Spotify Brasil. Ou seja, competindo com artistas como Thiaguinho, Turma do Pagode,
Quem mais? Galera famosa aí, Ludmilla, Anitta. Teve o terceiro álbum mais ouvido dentro do Spotify. Então, gente, é possível. Eu digo que foi um impulsionamento, né? Entrar nessa playlist impulsionou tanto a Cerveja de Garrafa quanto as outras músicas, né? As outras 13, 14 músicas que tinham no álbum. E ajudou a fazer o que aquele álbum fez, que foi estourar o Atitude 67. Não entendam que eu tô colocando o sucesso do Atitude só por conta dessa playlist. Obviamente, naquela época, tiveram muitas outras estratégias, né? Como a divulgação nas redes sociais, assessoria de imprensa, a divulgação dentro das rádios. As músicas estavam lá tocando nas rádios em diversas cidades. Então, não é só a playlist, é uma soma de fatores. Mas a playlist, principalmente a Top Brasil, teve um papel muito importante nessa estratégia macro. Aí lá vem as objeções de vocês, porque eu leio mentes. A primeira que eu sei que é a que geralmente aparece na cabeça dos artistas, que é: mas eu não tenho uma gravadora pra me colocar numa playlist, não sei, impossível. Mas eu digo que, realmente, quando você está numa gravadora, é muito mais fácil, assim, a vida é muito mais fácil. Porque você tá na gravadora, a gravadora tem contato com as plataformas digitais, tem uma equipe que tá 24 horas pensando em como colocar a sua música dentro de uma plataforma. Então, de fato, é muito mais fácil quando você tá dentro de uma gravadora conhecida. Eu tenho um pensamento muito assim: se você lança a sua música, você já tem chance de entrar numa playlist. É como quando você quer ganhar na loteria e você não joga. Quando você faz isso, de fato, você não vai conseguir nunca ficar rico por meio da loteria. Mas se você joga, você tem chances. Obviamente que essa é uma hipótese muito mais longe, né? Porque a chance de você entrar numa loteria desse tamanho, mas de entrar numa playlist não é tão pequena assim. Então, se você lançou a sua música, você já tem chance de entrar numa playlist. O segundo questionamentozinho que fica martelando aí na cabeça de vocês é: nunca lancei uma música e não está nas plataformas digitais. Como que eu vou entrar numa playlist? Existe uma forma de você entrar numa playlist que se chama solicitação de entrada numa playlist. Parece zoeira, mas é esse nome mesmo. Que é quando você vai lançar uma música, e aí dentro do Spotify for Arts, que é uma plataforma que o Spotify disponibiliza para todo artista que lança música, para poder fazer solicitação. Então você entra nessa plataforma, aí tem lá a solicitação, você clica, coloca o gênero que você canta, coloca o nome da música, a letra, como que você vai divulgar. Enfim, você explica como que vai ser o lançamento. E aí, baseado na sua música, né? Obviamente eles vão ouvir essa música, vão ver tudo que você escreveu lá. Baseado nisso, eles podem ou não colocar a sua música dentro de alguma playlist do próprio Spotify. Quando você nunca lançou nenhuma música, você não tem um perfil no Spotify, e você também nunca fez nenhum tipo de lançamento lá dentro, não tem como você fazer essa solicitação, porque você precisa já ter um histórico, né? Então você precisa de um perfil. E o perfil, ele é criado automaticamente quando você lança uma música. Então, quando você nunca lançou nenhuma música e você não tá nas plataformas digitais, de fato, nesse primeiro lançamento você não vai conseguir fazer a solicitação de entrada da música em uma playlist, que é uma forma principalmente para os artistas independentes conseguirem estar nas playlists, mas existem outras formas e não só essa solicitação. Bom, então beleza. Você foi lá, fechou com uma gravadora ou fechou com uma distribuidora, determinou o dia que você vai fazer o lançamento e, bum, lançou a música. E aí você fica pensando: será que eu vou entrar numa playlist? E aí eu vou te dar uma péssima notícia. Quando você tá pensando isso depois do lançamento, você já perdeu o time. Porque, como eu expliquei, existe uma forma muito mais palpável de entrar numa playlist, que é a solicitação de entrada numa playlist. Esse nome é ótimo. Então, depois que você lançou, você não consegue mais essa solicitação. Isso é só antes do lançamento. Bom, eu vou dar 3 dicas de 3 formas de você entrar numa playlist. A primeira é o relacionamento, a segunda é a boa performance e a terceira é a solicitação. Então, quando você tá numa gravadora, a gravadora ela já é natural dela ir atrás das plataformas, tentar colocar sua música numa playlist. Mas quando você tá numa distribuidora, vale muito a conversa do artista com ela
para entender como que é o relacionamento dela com as plataformas digitais, não só Spotify, mas também outras. E aí, a distribuidora entendendo o potencial em você, entendendo o potencial da sua música, ela tem esse relacionamento com o Spotify, com outras plataformas, para conseguir colocar a sua música, solicitar, né, pedir para que coloque, por favor, a sua música dentro da playlist. Então a distribuidora, ela tem também esse poder como a gravadora tem. Um exemplo é o Das Dama, que foi uma dupla que eu trabalhei há um tempo atrás, que era um baterista com uma DJ, era uma mistura dessas duas coisinhas que ficavam muito legais as músicas, inclusive. E quando eles lançaram as primeiras músicas deles, como não tinha como a gente fazer solicitação, né, a única forma de colocar eles nas playlists era o meu relacionamento com a OneRPM, né? Como eu era responsável por esse artista, eu que era a ponte com a One, que foi por onde lançou as músicas do Das Dama. Então, com eles, eu ficava toda semana enchendo o saco. Eu ligava, mandava áudio, mandava mensagem, criava grupo, enchia o saco. Toda semana pra eles colocarem as músicas do Das Dama, ou tentar em alguma playlist editorial, ou em playlists deles, porque eles tinham as playlists da OneRPM, que também tinham alguns que tinham bastante ouvinte, e que seriam super interessantes para uma dupla que era super embrionária, que ninguém conhecia ainda. E aí eu consegui, depois de encher muito o saco deles, eu consegui eles colocarem uma playlist deles, né? Não foi editorial do Spotify, mas foi uma editorial deles e foi super válido pra uma dupla que ninguém conhecia ainda, que era super nova, tinha 4 músicas. Então, encheu um saco das distribuidoras também. A segunda forma é a boa performance. Então, como eu já disse ao decorrer do vídeo, quando a sua música ela performa bem, quando as métricas são boas, as pessoas estão ouvindo até o final, não estão pulando, estão salvando a sua música, o próprio Spotify enxerga isso, ele tá de olho ali, a curadoria dele tá observando todas as músicas, e aí, naturalmente, ele vai colocar a sua música dentro de uma playlist editorial, ou a sua música pode entrar numa playlist de algoritmo. Um exemplo são as músicas do TikTok. Muito assim no início, eu lembro até no início da quarentena, mais ou menos ali em abril, o TikTok ele já tava fervoroso, o mundo inteiro tava lá, e muitas músicas estavam bombando. Muitas músicas de rap, enfim, que eram do mesmo gênero. E eu lembro que eu entrei no Spotify, inclusive foi até o Arthur que falou isso, eu entrei pra ver e realmente as 20 músicas mais ouvidas do mundo inteiro eram músicas que estavam bombando dentro do TikTok. Então entendem como as coisas se interligam? O TikTok e o Spotify, a única relação deles é a música. E uma música que tá todo mundo ouvindo lá, tá fazendo vídeo, tá vendo vídeo de outras pessoas e que tá todo mundo usando, acaba migrando pro Spotify, porque aí gostou da música, aí vai lá, pesquisa o artista, salva a música, começa a ouvir, vicia nela, ouve outras músicas do artista, às vezes vai pra rede social. Então a boa performance de uma música, independente se ela tá performando bem lá no Spotify ou ela tá bombando fora, e aí as pessoas começam a migrar pro Spotify, a pesquisar muito aquilo, ouvir aquela música, vai ser muito bom pra você e pode te ajudar a entrar numa playlist do Spotify. E a terceira forma de você entrar numa playlist é por meio da solicitação, que eu já falei durante o vídeo. Então é quando você tá lançando por uma distribuidora, e aí antes de você lançar, você faz essa solicitação, você entra numa página lá que ele vai te pedir várias informações, você vai passar essas informações com todo carinho e amor, que isso pode ser a virada da sua vida, e aí você vai enviar essa solicitação para o Spotify, ouvir a sua música e ler e decidir o que ele vai fazer. Decidir sua vida, basicamente. Dicas. A primeira dica é que quando você for fazer essa solicitação, faz com muita antecedência. Se você enviou a sua música para a distribuidora, você subiu lá na plataforma deles um mês antes do lançamento, é um mês antes que você vai fazer a solicitação. Por quê? Pensem que o mundo inteiro tá mandando música, solicitando entradas em playlists. E, certamente, o Spotify não tem 1 milhão de ouvidos. Então, pra ter tempo dele ouvir, pra ter tempo dele ler as informações que ele pede, pra estudar se a sua música
é relevante para estudar se a sua música se encaixa em alguma playlist, ele precisa de tempo. Então a gente precisa dar esse tempo para ele. E aí, quanto mais antecedência, maior a chance de você entrar numa playlist do Spotify. E o Spotify, ele colocou uma data mínima de solicitação, que são 7 dias. Então, se você for tentar solicitar 2 dias antes, você não vai conseguir. Você precisa solicitar, no mínimo, 7 dias antes da sua música subir na plataforma do Spotify. E outra coisa, quando você solicita 7 dias antes, você não consegue entrar numa playlist de algoritmo que se chama Suas Novidades da Semana. Então, quanto menos tempo você levar para fazer essa solicitação, menor a sua chance. Então, ninguém quer perder oportunidades. Então, façam sempre com antecedência, de todas as músicas. A minha sugestão é você solicitar a entrada da sua música de 21 a 30 dias antes. Então, com esse tempinho já é um tempo saudável aí pra você aumentar suas chances de entrada numa playlist. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aqui. Manda pro WhatsApp pros seus amigos que são da mesma banda que você, pra pessoas que trabalham com música, enfim, manda pra geral. Bom, e você tá vendo aqui a setinha que tá escrito compartilhar? Clica nessa seta e manda para todos os seus amigos que são músicos ou que fazem parte da sua banda. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu vou responder você.